petição? Então, nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Ricardo Marques Embaçaí. Senhor Ricardo, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na qualidade de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Certo. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Sim? Excelência, já foi dito antes de Vossa Excelência entrar na sala, mas as duas testemunhas que serão ouvidas agora em Salvador... Acho que tem que ser no microfone, doutora. Vossa Excelência, as duas testemunhas que estão sendo ouvidas agora em Salvador fizeram um pedido lá para que não fossem filmadas em decorrência da natureza extremamente pública desse processo, com a finalidade de preservar a imagem deles. Então eu gostaria que Vossa Excelência apreciasse esse pedido das testemunhas e, se fosse possível, que então deferisse para que as imagens não constassem no vídeo. Certo, embora isso tenha sido feito aqui pelo defensor de um acusado, esse processo, os senhores estão sendo ouvidos, senhor Ricardo, o senhor está sendo ouvido como testemunha, isso não tem nada de negativo para o senhor, muito pelo contrário, né? Testemunhar, colaborar com a justiça é algo positivo. E eu não tenho uma base legal para não gravar o vídeo nesse caso. Mas o senhor pode ficar tranquilo, porque não existe, o senhor não está aqui como acusado ou coisa parecida, o senhor está depondo aí livremente perante a justiça, certo? Certo, tá ok. Então podemos prosseguir. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, Excelência. Boa tarde, senhor Ricardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem. O senhor pode nos esclarecer quais funções o senhor desempenhou na OAS, no grupo OAS? Em outubro de 2006, eu ingressei no grupo OAS através do veículo da OAS Empreendimentos, no cargo de gerente financeiro. Em 2011, eu fui galgado ao cargo de diretor financeiro da OAS Empreendimentos. E em março de 2014, eu me desliguei da empresa e, obviamente, do grupo OAS. Certo. Ou seja, a minha história no grupo foi de 2006 a março de 2014. O que faz um diretor financeiro da OAS Empreendimentos? Basicamente, as funções, né, de uma forma geral, bem genérica. É responsável pela parte de tesouraria, né, parte de caixa, gestão de fluxo de caixa. A parte contábil, seja ela sob aspecto societário e aspecto fiscal, né, e apreciação, né, a parte de captação de recursos e apreciação de projetos estruturados, apoio às áreas de negócio, né, bem sinteticamente. Nesta função, quem eram as pessoas que o senhor se reportava? O senhor era subordinado a quem, de maneira direta? De outubro de 2006 a 2011, eu era gerente financeiro e meu reporte direto era para Fábio Ionamini, então diretor financeiro da OAS Empreendimentos. De 2011 a março de 2014, quando eu virei diretor financeiro, meu reporte direto era para Carmine DCR, que era o então diretor-presidente, diretor superintendente-presidente da companhia. Então, quando o senhor entrou no Grupo OAS em 2006, o senhor Fábio já trabalhava na empresa como diretor financeiro, é isso? Não, Fábio entrou depois, eu entrei, não tinha a figura do diretor financeiro. Fábio entrou no ano de, salvo, não me recordo se foi 2007 ou 2008, naquele primeiro instante eu era subordinado ao Carmine DCR, né, não tinha a figura do diretor financeiro. Depois, quando o Fábio entrou, eu fiquei subordinado a ele, ao diretor financeiro. Posteriormente, mas não me recordo se o Fábio entrou em 2007 ou 2008. Posteriormente, o Fábio chegou a ocupar outra posição no Grupo OAS? De 2006 a 2011? Isso. Não, depois que ele... O senhor falou que ele ingressou entre 2007 e 2008, isso? Isso. E o senhor era subordinado a ele, isso?
Não, eu era subordinado, depois que ele ingressou, eu era subordinado a ele, exatamente. Certo. E ele ocupava qual cargo? Antes ou depois? Antes, ele Não, veio do quando- mercado. Quando De ele outra entrou na empresa. empresa. Quando você era subordinado a ele, qual que era o cargo que ele ocupava? Diretor financeiro. Diretor financeiro. E ele ficou nesse cargo até 2014, até os dias atuais, ou ele depois ocupou algum outro cargo na empresa? Ele ficou até 2011, conforme falei anteriormente. Depois de 2011, ele foi ser diretor financeiro da OS Investimentos, que era a holding, uma das holdings do Grupo OS. E em dezembro de 2013, ele retornou para a OS Empreendimentos no cargo de presidente ou diretor superintendente. Certo. Em relação a essa denúncia, a gente apura um fato relacionado ao edifício Solares, condomínio Solares, assumida pela OS Empreendimentos em 2009. O senhor se recorda dessa assunção, desse empreendimento? Sim, recordo do empreendimento. Esse empreendimento foi adquirido da Bancop, certo? Correto. A OS adquiriu outros empreendimentos da Bancop? Adquiriu. Dentre esses empreendimentos adquiridos pela Bancop, vários foram finalizados ou foram poucos finalizados pela OS? Não, vários foram finalizados. Eu diria que até onde eu saí, eu acho que pelo meu recorde, todos. Certo. Você pode descrever bem sucintamente como que se desenvolveu esse processo de aquisição dos empreendimentos da Bancop, especificamente em relação ao condomínio Solares, e narrar qual foi a participação de Fábio nessa operação? Excelência, pela ordem. Talvez delimitar um pouco a questão, porque a questão dos outros empreendimentos da Bancop, Vossa Excelência mesmo Mas eu declinou estou a competência. perguntando do senhor Fábio. Não, correto, mas Condomínio só- Solares. perguntou do Condomínio Solares, tudo bem, mas em relação aos outros empreendimentos foi declinada a competência, Excelência. Tem que ser no microfone. Mas ele está perguntando dos Solares, doutor. Ele perguntou dos outros empreendimentos. Mas já foi, doutor. Só para delimitar um pouco, Excelência. Ah, ele está perguntando agora dos Solares. Então, se a pergunta era pertinente antes e agora não é mais. Se a questão era pertinente, perdão. Então, pode repetir a pergunta? Pois não, doutor. O senhor pode nos narrar de forma bem sucinta e objetiva como se desenvolveu esse processo de aquisição do empreendimento Condomínio Solares pela OS e qual foi a participação do senhor Fábio nesse processo? O processo de aquisição do empreendimento Solares, ele era feito pela área de incorporação de negócios, desenvolvimento de negócios. Toda a tratativa de ordem comercial, negocial, era feita pela área de desenvolvimento de negócios, assim como outros empreendimentos da empresa. A parte financeira, vamos dizer assim, a diretoria financeira, a área financeira, ela serviria de apoio, assim como as outras áreas da empresa, a de exemplo jurídico. Então, a parte negocial de estruturação era feita pela incorporação. A partir daí, a incorporação desenvolvia o projeto, e levava-se internamente para aprovação. E as áreas corporativas, que a financeira era uma delas, prestavam o apoio necessário para a avaliação do negócio. E basicamente o papel da área financeira seria a avaliação econômico-financeira e levar para o comitê da empresa, comitê de investimentos, que decidia ou não pela aquisição do produto, do projeto. Certo. Do ponto de vista financeiro, que é a área que o senhor atuava e o senhor Fábio também, qual a vantagem para o Grupo OS em assumir esses empreendimentos? Qual que foi? Vou pedir a palavra. Oi. Mais uma vez, aqui na mesma toada do meu nobre colega, que as perguntas sejam delimitadas simplesmente ao edifício Solares e não apenas a todos os todos os empreendimentos da Bancop não fazem referência a esse processo, não estão aqui no escopo dessa denúncia. Eu ainda defiro, é uma questão genérica. Pode repetir a pergunta? Sim, doutor. Senhor Ricardo Marques, o senhor nos ouve ainda? Do ponto de vista financeiro, Sim. que era a sua área, e do senhor Fábio, havia uma expectativa de vantagem econômica para a OS assumir esses empreendimentos da Bancop, inclusive o condomínio Solares? Sim, havia. E qual seria? Era um empreendimento que traía viabilidade econômico-financeira
para a empresa, ou seja, a taxa de retorno, que é um dos indicadores, era uma taxa de retorno aceitável pela empresa. Então essa seria a principal vantagem. Taxa interna de retorno do projeto. Certo, mas tendo em conta que alguns cooperados já haviam feito os pagamentos à Bancop e não à OAS, a taxa de retorno financeiro não seria com uma margem de lucro menor que o usual? Vossa Excelência, eu vou pedir novamente a palavra. Doutor, Excelência, eu gostaria que o senhor ouvisse a defesa. Esses fatos são objeto de ação criminal em curso pela Justiça Estadual de São Paulo. Não fazem parte do presente processo. Eu gostaria que a pergunta fosse indeferida, tendo em vista que os fatos, inclusive, estão sendo objeto de julgamento na Justiça Criminal do Estado de São Paulo. Acho que assim, quando tem uma dinâmica de inquirir a testemunha, se interromper a todo momento, esse tipo de levantamento de questão já foi indeferido. Está indeferido novamente, a questão é pertinente. Eu vejo que quando a defesa pergunta, não há essa perturbação por parte do Ministério Público, a todo momento. Boa Excelência, eu só gostaria... Seja mais objetivo na pergunta. Talvez porque... Excelência, jamais... Você está acusando a defesa de perturbar a audiência. Né? Eu acho que sim, doutor. É a terceira intervenção sobre a mesma questão. São poucas. Vamos avançar aqui, o juiz indeferiu. Porque essas questões realmente não é... Está indeferido e questões similares estão indeferidas novamente. Eu peço escusas aos defensores. Obrigado, mas para nós ganharmos tempo e a dinâmica da audiência, eu peço que permita ao Ministério Público fazer as questões que ele entender pertinentes e essa questão já superada. Certo? Será que caiu ali ou o pessoal ouve ainda? Acho que agora já era. Salvador não nos ouve. Nos ouve, Salvador? Não, estamos ouvindo. A imagem está ruim. Eu não sei se estamos ouvindo perfeitamente, mas a imagem está ruim. A imagem nossa caiu aqui. Bom. A funcionária da vara já pediu um auxílio da informática, deve estar vindo já um funcionário. Tá, vamos prosseguir com o áudio, que é o relevante ao áudio mesmo. Pode fazer a pergunta novamente? Pois não, Excelência. Considerando, senhor Ricardo, que nesse caso dos empreendimentos da Bancop, inclusive do condomínio Solares, que tinham várias unidades já com os pagamentos efetuados à Bancop, havia ainda a viabilidade econômico-financeira de mercado ou, em razão desses fatos, a margem de lucro seria menor? Sim, havia viabilidade econômico-financeira porque toda essa questão dos cooperados, os ligamentos deles eram levados em consideração na análise do projeto econômico-financeiro. Né? Então, ela era considerada, ela não era desconsiderada para estudo de viabilidade econômico-financeira. Certo. Do ponto de vista financeiro, a quem cabia a decisão dentro do Grupo AS em relação a prosseguir com essa negociação? Havia um comitê que deliberava sobre esse tema de aquisição do empreendimento? Exatamente. Quem compunha esse comitê? Existia um comitê da OAS Empreendimentos, que era composto pela diretoria da companhia, não só a diretoria financeira ou a diretoria de incorporação, mas a diretoria jurídica, a diretoria de engenharia, a diretoria superintendente, o presidente, que compunha esse comitê. Né? E nesse comitê era discutido todas as particularidades do projeto. Então, cada área dava sua visão sobre o projeto, qualquer que seja o projeto. Então seria uma espécie de um comitê composto por vários diretores, é isso? Exatamente. Certo. O senhor Léo Pinheiro tinha alguma atribuição relacionada a esse comitê? Não participava. Qual que era o comitê cargo? No âmbito da OAS Empreendimentos. Qual que era o cargo ocupado pelo senhor Léo Pinheiro na época de aprovação dessa negociação? Dr. Léo Pinheiro, ele ocupava o cargo de presidente da construtora OAS, além de ser acionista. Certo. E o senhor participou de alguma reunião ou realizou algum report ao senhor Léo Pinheiro no período em que desempenhou a função de diretor financeiro da OAS Empreendimentos? Existiam reuniões com Dr. Léo Pinheiro e os demais acionistas numa periodicidade de semestral no início. Posteriormente, em 2011,
houve a introdução do Antônio Carlos Mata Pires na gestão da OAS Investimentos, onde tinham os ativos, né? Alguns ativos debaixo da OAS Empreendimentos, e um dos ativos era a OAS Empreendimentos, e aí a gestão ficou mais direta com o Antônio Carlos Mata Pires, a partir de 2011, no final de 2010, algo desse tipo. Certo. A quantidade de Dr. unidades... Léo Pinheiro, reuniões sim, bem esporádicas, semestralmente, coisas desse tipo. Quantidade de unidades imobiliárias disponíveis para venda e o chamado VGV, Valor Geral de Vendas, faziam parte do seu controle? Sim, era um dos indicadores. Na verdade, quando lança um empreendimento, o valor global de vendas, o VGV, nada mais é do que o faturamento daquele empreendimento, o potencial faturamento daquele empreendimento. Então, a existência de uma unidade à venda ou não em determinado empreendimento era controlado pela OAS? Pela OAS? Isso, pela empresa, pela OAS Empreendimentos. Vocês tinham esse controle? Sim, a área de vendas ela tinha que ter o espelho de vendas, né? Aquilo que foi vendido, aquilo que está no estoque, qual a estratégia de vendas, era uma coisa específica da área de vendas. Enquanto diretor da companhia, nós olhávamos a visão macro da empresa e descendo, ou seja, se o empreendimento tinha uma inadimplência a média da companhia era 3%, o empreendimento tinha uma inadimplência de 2%, ou melhor, de 4%, quais eram os motivos? Se o empreendimento estava no business plan do projeto, que foi aprovado no comitê, como eu citei, tinha uma velocidade de venda de 70% nos primeiros 6 meses, e ele estava com 60%, você tinha uma discussão macro, certo. Não sob a ótica de unidade a unidade. Ok, essas informações relativas às vendas, o controle de vendas, eram levadas ao conhecimento dos diretores da OAS Empreendimentos? Sim, de forma geral, sim. Inclusive o senhor Fábio e o senhor Paulo Gordilho? Olha, nós tínhamos reuniões executivas na Empreendimentos, né, para a discussão de estratégia do realizado do negócio, e todas as informações de ordem gerencial eram levadas para apresentação e para divulgação de resultados da empresa. Ok. Após a OAS assumir o empreendimento da Bancop, inclusive condomínios solares, os cooperados possuíam um prazo para realizar a opção pelo apartamento nos termos propostos pela OAS Empreendimentos? Desculpa, eu me perdi aqui no início de sua pergunta. Quando a OAS assumiu o empreendimento lá, condomínios solares, por exemplo, foi fixado um prazo para os cooperados da Bancop realizarem a opção pelo apartamento nos termos propostos pela OAS Empreendimentos? Doutor, eu não me recordo. Durante a sua permanência no Grupo OAS, qual que era o trabalho desenvolvido pela OAS Empreendimentos no que se refere aos condomínios residenciais? Por exemplo, só exemplificando, além da construção do edifício, eram realizadas personalização das unidades de acordo com o gosto do cliente? Eram realizadas modificações que ultrapassavam o conteúdo do memorial descritivo? Não, no início da OAS Empreendimentos, lá em 2006, nos primeiros anos, eu não me recordo quando a gente parou, mas foi no início de 2009, 2010, alguma coisa desse tipo, nós oferecíamos também um serviço de personalização para os clientes, no sentido de modificação de planta. Vamos exemplificando, se o projeto tinha 4 quartos e o cliente gostaria de modificar para 3, né, ele discutia com o arquiteto que ele contratava, entregava esse projeto na empresa, e se ele quisesse nos contratar, nós personificaríamos desta maneira. Mas a partir de 2009 ou 2010, nós não mais oferecíamos isso como produto da empresa. Eu não me recordo aqui a data específica, mas em um determinado período. Ok. Em relação
a troca, por exemplo, troca de local de escadas, instalação de elevadores privativos nos andares superiores, era feito pela OAS esse serviço, se o cliente quisesse personificar, ou não se restringia à troca da planta? Até onde eu saí da empresa, até o momento que eu saí, não tinha feito nada desse tipo, não. Era mais coisas de modificação de 4 para 3 quartos, algo desse tipo. Em relação à mobília dos apartamentos, a OAS realizava, colocava a mobília nos apartamentos antes da aquisição por algum cliente? Eram feitos apartamentos mobiliados pela OAS? Não era objeto, não era estratégia nem propósito do negócio de incorporação imobiliária, salvo alguns empreendimentos em que, quando você começava a subir, você colocava no primeiro andar. Mas isso dependia da velocidade de venda do projeto. Mas não era o propósito da empresa. Seria apartamentos decorados para divulgação? Seria mais ou menos isso? Nesse caso? Isso, exatamente. Especificamente em relação ao condomínio Solaris, isso foi feito? Doutor, eu não me recordo se no Solaris foi feito, porque como área financeira, esse era mais um instrumento de vendas. Então era mais ligado à área de corporação ou vendas, não era da área financeira. Eu não sei especificamente, se você me perguntar todos os empreendimentos da empresa, eu não sei lhe dizer se qual empreendimento tinha ou não tinha. Esse primeiro andar, esse apartamento modelo. Nos andares, sem ser o primeiro, a OAS comercializava imóveis com armários de cozinha, dormitórios personalizados, eletrodomésticos, fogão, micro-ondas, forno, geladeira para serem colocados no apartamento? Não era via de regra, não era regra da empresa. A OAS Empreendimentos realizava alguma obra particular no sentido de que não seja um empreendimento, uma incorporação imobiliária? Por exemplo, uma reforma, algo do gênero? Não, o propósito da empresa era construir para a própria empresa, ou seja, era incorporar e construir, não para um terceiro. O senhor possui... Salvo esses casos de pequenas modificações que eu citei anteriormente de personalização. O senhor possui conhecimento da contratação da Talento pela OAS Empreendimentos para obras no apartamento 164A do condomínio Solaris, no Guarujá, em São Paulo? Até o momento que eu estava na empresa, não. O senhor possui conhecimento da contratação da Kitchens pela OAS Empreendimentos para entregar móveis no apartamento 164A do condomínio Solaris, no Guarujá, em São Paulo? Não. Então eu estava na empresa, não. O senhor conhece Roberto Moreira? Sim. Da onde que o senhor o conhece? Roberto Moreira, ele era gerente de incorporação da região de São Paulo até dezembro de 2013, e em dezembro de 2013 ele foi galgado ao cargo de diretor de incorporação da região de São Paulo. Como eu saí em março de 2014, meu contato sob o âmbito de diretoria foi muito pouco com ele. Nessa função, quais eram as atribuições do diretor de incorporação na Regional de São Paulo da OAS Empreendimentos? O diretor de incorporação era responsável pelo desenvolvimento, prospecção em primeiro lugar, desenvolvimento e execução de obra de todos os projetos imobiliários que a OAS incorporava. Ou seja, o diretor de incorporação ele tinha a responsabilidade de prospectar na origem, né, estudar a viabilidade do negócio, assim aprovado e assim comprado. Ele era responsável no segundo momento pela venda, pela execução da obra, ou seja, até o desligamento, até a entrega do produto para o cliente final. Certo. Quando ia algum potencial cliente visitar os apartamentos, era comum que os diretores e os acionistas da OAS visitassem na companhia desses potenciais clientes os empreendimentos? Que eu me recorde aqui, eu não me lembro da situação dessa. E o cliente agora, se houve algum pedido, porque como era financeiro, pode ter acontecido um pedido diretamente, uma situação direta com a área de vendas.
Certo. O senhor tem conhecimento a respeito da aquisição de uma das unidades do condomínio Solares pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, isso dentro da empresa não era segredo com relação a que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tinha uma unidade. Certo. E você tem conhecimento dos pagamentos efetuados por ele ou por sua esposa Marisa, ou qualquer pessoas ligadas, relacionadas a uma unidade ou cota específica que teriam no condomínio Solares, no Guarujá, em São Paulo? Não tinha conhecimento, até porque a gente não ia na função, né? A gente não ia nesse grau de detalhe de unidade específica. A gente avaliava a inadimplência, o indicador, se houve pagamento ou não, é medido pela inadimplência. Então se avaliava ele de forma genérica, não de forma micro, numa unidade específica. Nas planilhas recebidas da Bancop em relação aos clientes do condomínio Solares, dos potenciais adquirentes ou cooperados, havia menção ao ex-presidente Lula e a sua esposa Marisa, ou qualquer pessoa a ele ligada, em relação a alguma unidade no condomínio Solares, seja a 164A ou qualquer outra unidade? Doutor, eu não tive acesso a essa planilha. Sinceramente, eu não sei que planilha seria essa. Em relação propriamente à propriedade do senhor Luiz Inácio e de sua esposa Marisa no condomínio Solares, qual que era o conteúdo das informações que circulavam em relação ao casal? E o senhor mencionou que sabia-se que eles tinham uma cota do empreendimento. E o que se falava sobre essa cota? Falava-se que era um triplex? Falava-se que era uma unidade comum? Qual que eram as informações que circulavam no OAS a respeito? Não, até onde eu estava não tinha distinção. Falava apenas que era unidade do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não tinha uma discriminação que unidade era. Isso não era pauta-se de discussão. Dizia que sabia-se que tinha unidade e não era segredo da empresa. Ok. E por última pergunta, gostaria de saber se a unidade 164A, o apartamento triplex do condomínio Solares, foi anunciado alguma vez para venda? Doutor, eu não consigo responder essa pergunta porque aí é um detalhe muito específico do negócio. Aí seria mais uma pergunta direcionada a uma área de vendas, uma área de corporação. Mas na sua função... Mais uma vez na sua função financeira... Eu olhava o macro. Por ser um triplex, não era relevante ter o planejamento a respeito da entrada dos recursos relacionados ao pagamento por esse triplex? Importante sim, mas de uma maneira genérica. Como é que a gente avaliava? Vamos como eu citei anteriormente, você tinha lá um plano de negócios aprovado, em que no plano de negócios dizia-se que nos 6 primeiros meses você ia comercializar 70% das unidades daquele empreendimento. E você só comercializou 60%, você discutia a questão, qual a estratégia comercial para alavancar essa venda e cumprir o plano de negócio. Mas nunca se discutia especificamente unidade XYZ, e sim sobre o âmbito consolidado, de forma genérica. Satisfeito, Excelência. Antes de prosseguir, eu só vou interromper o áudio aqui pelo tamanho e já reabrimos para perguntas.